Dia 215, Juízes, capítulo 17. Na região montanhosa de Efraim, vivia um homem chamado Mica. Um dia, ele disse à sua mãe: aqueles 13 quilos de prata que roubaram da senhora, pelos quais a senhora andava lançando maldições, na verdade estão comigo. Eu peguei aquela prata. Que o Senhor o abençoe, meu filho, disse-lhe sua mãe. Assim, ele devolveu o dinheiro. Então a mãe dele disse: agora dedico esta prata ao Senhor em favor do meu filho, para que ele faça uma imagem revestida de um ídolo de metal. Eu devolvo agora esta prata ao Senhor. Ele devolveu a prata à sua mãe, e ela deu 2,4 kg de prata ao fabricante de estátuas, e ele fez a imagem e os ídolos encomendados, e estes foram colocados na casa de Mica. Este homem Mica possuía uma capela para os seus deuses. Ele fez um manto sacerdotal e alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos, fazendo dele um sacerdote. Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Um jovem membro da tribo de Levi, tribo consagrada ao serviço do Senhor, vivia em Belém, no território de Judá. Um dia ele saiu da cidade de Belém e foi andando, sem destino certo, procurando um lugar para morar. Acabou chegando à casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Mica perguntou ao recém-chegado: de onde você vem? O jovem respondeu: sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar que me agrade para morar. Pois fique aqui comigo, convidou Mica. Seja o meu guia espiritual e sacerdote, e eu pagarei a você 120 gramas de prata por ano, além de roupa e sustento. O jovem levita aceitou e tornou-se como um dos filhos de Mica. Mica consagrou o levita e o jovem ficou sendo seu sacerdote pessoal, morando em sua casa. Agora tenho certeza que o Senhor vai abençoar a minha vida, exclamou Mica, porque tenho um levita como meu sacerdote. Atos, capítulo 21. Depois de nos despedirmos, navegamos direto para Góis. No outro dia, alcançamos Rhodes e então fomos para Pátara. Ali tomamos um navio que estava partindo para a província da Fenícia. Ao avistarmos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiró, na Síria, onde o navio descarregou. Descemos em terra, procuramos os crentes do lugar e ficamos com eles 7 dias. Esses discípulos recomendaram a Paulo, movidos pelo Espírito Santo, que não seguisse para Jerusalém. No final da semana, quando voltamos para o navio, todos os discípulos, com suas esposas e filhos, desceram conosco à praia, onde nos ajoelhamos e oramos e fizemos a nossa despedida. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. A escala seguinte, depois de deixarmos Tiro, foi Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, mas só ficamos um dia com eles.
Dali prosseguimos para Cesárea, onde ficamos na casa do evangelista Filipe, um dos primeiros 7 diáconos. Ele tinha 4 filhas virgens que possuíam o dom da profecia. Durante a nossa permanência ali, de vários dias, um homem chamado Ágabo, que também tinha o dom da profecia, chegou da Judeia e nos visitou. Ágabo tomou o cinto de Paulo, amarrou com ele os próprios pés e as mãos e disse: O Espírito Santo afirma: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus de Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, todos nós, os servos de Cristo do lugar e os companheiros dele de viagem, suplicávamos a Paulo não seguir para Jerusalém. Porém, Paulo disse: Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão despedaçando o meu coração? Pois eu estou pronto não somente a ser preso em Jerusalém, mas também a morrer por causa do Senhor Jesus. Quando se tornou evidente que não podíamos mudar a opinião de Paulo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Logo depois disso, arrumamos as nossas bagagens e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesárea nos acompanharam e, ao chegar, nos hospedamos na casa de Mnason, nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No segundo dia, Paulo nos levou com ele para nos encontrarmos com Tiago e com todos os presbíteros da igreja de Jerusalém. Depois que nós cumprimentamos Paulo, contou as muitas coisas que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Ao ouvirem isto, eles louvaram a Deus, mas depois disseram a Paulo: Você sabe, querido irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles insistem muito em que os judeus devem continuar a seguir as tradições e os costumes judaicos. Eles foram informados de que você é contrário à lei de Moisés e aos nossos costumes judaicos e proíbe a circuncisão dos filhos dele. Que se pode fazer agora? Porque é certo que eles saberão que você chegou. Nós sugerimos o seguinte: temos aqui 4 homens que estão se preparando para rapar a cabeça e fazer um voto. Vá com esses homens participar da cerimônia de purificação, rapando a sua própria cabeça também, e pague para que eles rapem. Assim, todos saberão que você aprova este costume para os judeus e que você mesmo obedece às leis judaicas de acordo com as nossas maneiras de pensar neste assunto. Quando os gentios convertidos, não estamos pedindo de modo nenhum que eles sigam estes costumes judaicos, a não ser aqueles pontos sobre os quais já escrevemos: não comer alimento oferecido aos ídolos, não comer carne de animais estrangulados sem sangrar e não praticar a imoralidade sexual. Diante disso, Paulo concordou com a exigência deles e no dia seguinte foi com os homens para a cerimônia de purificação. Depois foi ao templo para tornar público o prazo do cumprimento dos dias da purificação até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando os 7 dias estavam quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e levantaram um motim contra ele.
agarraram-no, gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que prega contra o nosso povo e diz a todos em toda parte que não obedeçam às leis judaicas. Ele não respeita nem o templo. Ele está trazendo gregos para dentro da área do templo, profanando assim este santo lugar. Porque antes eles tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, estrangeiro de Éfeso, e pensaram que Paulo tinha levado Trófimo para dentro do templo. Toda a população da cidade ficou alvoroçada com essas acusações e se ajuntou uma grande multidão. Arrastaram Paulo para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante da guarnição romana a notícia de que toda a Jerusalém estava em confusão. Ele mandou sair apressadamente os soldados e os oficiais e correu para o meio da confusão. Quando o povo viu as tropas chegando, deixaram de espancar Paulo. O comandante o prendeu e mandou que o amarrasse com 2 correntes. Então perguntou à multidão quem ele era e o que tinha feito. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. Quando ele viu que não conseguia saber ao certo o que havia acontecido por causa de todo aquele tumulto, mandou que levassem Paulo para uma fortaleza. Quando eles chegaram às escadarias, a multidão havia se tornado tão violenta que os soldados levantaram Paulo nos ombros para protegê-lo, e a multidão ia atrás gritando: Acabe com ele! Acabe com ele! Quando Paulo estava para ser posto dentro da fortaleza, disse ao comandante: Posso ter uma palavra com o senhor? Você fala grego? Perguntou o comandante, surpreso. Você não é aquele egípcio que chefiou uma rebelião há poucos anos e levou com ele ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Eu sou judeu, cidadão de Tarso, importante cidade da Cilícia. Peço permissão para falar ao povo. O comandante concordou. Então Paulo ficou de pé nas escadarias e fez sinal ao povo para que fizessem silêncio. Logo, um profundo silêncio dominou a multidão e ele falou em hebraico, dizendo o seguinte: Jeremias, capítulo 32. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Naquele ano, Nabucodonosor já ocupava o trono da Babilônia havia 18 anos. Naquela ocasião, Jeremias estava preso em uma cela que ficava junto ao alojamento dos guardas do Palácio Real de Judá. Enquanto isso, os exércitos da Babilônia cercavam Jerusalém. Jeremias tinha sido preso por ordem de Zedequias, rei de Judá, porque anunciava sem parar a seguinte profecia: O Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este construirá a cidade. Zedequias, rei de Judá, será preso, entregue nas mãos do rei da Babilônia, que falará face a face com ele, e o verá com os seus próprios olhos. E Nabucodonosor levará Zedequias para a Babilônia. Lá ele vai ficar preso até que o Senhor determine o seu fim. Se eles lutarem contra os babilônios, não poderão vencer. E Jeremias disse: O Senhor me disse o seguinte: seu primo Hanamel, filho do seu tio Salum, virá aqui e dirá:
compre a minha propriedade que tenho em Anode. Compre-a antes de qualquer outra pessoa, segundo a lei. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Hanamael veio me visitar no palácio da guarda e me propôs o negócio. Compre o meu campo em Anote, na terra de Benjamim, disse ele, porque pela lei você tem direito de comprar minha terra antes de qualquer pessoa. Então vi que a mensagem que eu tinha ouvido era de fato do Senhor. Assim comprei o campo de Anotote, porque por ele paguei Hanamel 17 moedas de prata. Assinei e selei o contrato de compra diante algumas testemunhas. Depois pesei a prata e peguei a Hanamael. Então peguei o contrato selado, uma obrigação da lei, e a cópia não selada, e na presença do meu primo Hanamael, das testemunhas que também assinaram o contrato, e de algumas pessoas que estavam no alojamento dos guardas estrangeiros, os documentos. A Buraque, filho de Neirias e neto de Maesias. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Buruque. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Pegue este documento de compra, o contrato selado e a cópia não selada, e coloque tudo em um vaso de barro. O contrato valerá muito no futuro, e dentro do vaso ele se conservará por bastante tempo. Porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: daqui a algum tempo o povo voltará a possuir as terras em Judá, a vender e comprar casas, campos e plantações de uvas. Depois de entregar a escritura a Baraque, filho de Neirias, ore ao Senhor, dizendo: Ah, soberano Senhor, o Senhor criou a terra e o céu com o seu grande poder e com o seu braço estendido. Para o Senhor nada é impossível. O Senhor mostra o seu grande amor até 1000 gerações, mas não impede que os filhos sofram as consequências dos pecados dos seus pais. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor Todo-Poderoso, a sua sabedoria é grande e as suas obras são poderosas. Os seus olhos veem tudo que os homens fazem e pensam. Assim o Senhor dá a cada um a recompensa que merece, de acordo com a sua conduta. O Senhor fez sinais e maravilhas no Egito e continua fazendo até hoje pelo nosso povo, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, o seu nome se tornou famoso e admirado por toda parte. O Senhor tirou Israel do Egito com sinais e maravilhas, com a sua forte mão e com o braço estendido, causando grande medo por causa do seu grande poder. O Senhor deu aos israelitas esta terra maravilhosa, fonte de leite e mel, terra que Deus tinha prometido sob juramento aos nossos antepassados. Eles chegaram aqui e conquistaram a terra, mas não quiseram obedecer ao Senhor, nem cumprir as suas leis. Todas as suas ordens foram desobedecidas e por isso agora o Senhor trouxe toda essa desgraça sobre eles. Agora os soldados da Babilônia já estão levantando rampas junto aos muros de Jerusalém para invadir a cidade. Não há salvação para Jerusalém. Era-se-ela destruída pela guerra, pela fome e pela doença. Tudo o que o Senhor anunciou está acontecendo, de acordo com os seus planos. Apesar disso, ó soberano Senhor, o Senhor mandou comprar um campo, pagar um bom preço por ele diante de testemunhas. Fiz isto pela fé porque Jerusalém já está sendo conquistada pelos nossos inimigos, os babilônicos.
Então o Senhor disse assim a mim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Por acaso haverá algo que seja impossível para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eu darei esta cidade a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai conquistar Jerusalém. Os soldados babilônicos que estão cercando os muros entrarão na cidade, queimarão todas as casas, em cujos terraços o povo queimou incenso a Baal e derramou vinho como oferta a outros deuses. Foi exatamente isso que provocou a minha ira. Desde o começo da sua história, o povo de Israel e Judá não fez outra coisa além de me desobedecer. Os israelitas nada têm feito além de provocar a minha ira com toda a sua maldade, diz o Senhor. Desde o dia em que essa cidade foi construída, só tem despertado meu furor. É por isso que agora vou tirá-la da minha frente. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados dos reis, das autoridades, dos sacerdotes e dos profetas me fazem ficar indignados. Eles me viraram as costas e não o rosto. Desde o princípio, dia após dia, lhe ensinei a diferença entre o certo e o errado, mas eles não quiseram ouvir nem aceitar a correção. Pelo contrário, transformaram o meu santo templo num lugar impuro, cheio de pecado, adorando suas imagens e seus ídolos dentro dele. Além disso, construíram altares a Baal no vale de Rinom. Sacrificaram seus filhos e filhas como ofertas ao deus Moloque, maldade tão grande que eu nunca poderia imaginar, quanto mais ordenar. E todo o povo de Judá aprendeu a pecar assim. Portanto, assim diz o Senhor: a esta cidade ao qual você está dizendo que será entregue nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, por meio de guerra, fome e de doença, sim, isso vai acontecer. Mas no futuro, trarei o meu povo de volta de todos os países por onde espalhei os israelitas no tempo da minha ira e do meu furor. Voltarão para esta terra e farei com eles vivam em paz e em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a todos eles um só coração e um só pensamento para que me temam para sempre. Isso acontecerá para o bem deles, dos seus filhos e de suas futuras gerações. Farei com que eles uma aliança eterna na qual afirmo que só farei o bem a eles. Colocarei nos seus corações o desejo de me obedecer e respeitar, e eles nunca mais me abandonarão. Eles serão a minha alegria. Ficarei contente em lhes dar coisas boas. Plantarei firmemente os israelitas nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe todo este sofrimento, trarei também todas as coisas boas que estou prometendo. Mais uma vez, o povo vai comprar e vender propriedade nesta terra, da qual vocês dizem é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônicos. Sim, os campos voltarão a ser comprados por prata e haverá novamente contratos assinados e selados diante de testemunhas. Na terra de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades dos montes de Cefela e na planície junto ao mar, e até o sul, perto do deserto de Neguibé. Eu vou mudar o destino de Israel. Voltarão os dias de paz e riqueza, diz o Senhor.